beleza? Flávio aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje tudo de genética que você precisa saber para arrasar na prova do Enem. Então se você está querendo procurar uma revisão prática, direta ao ponto, com aplicações reais do Enem, ou se você não conseguiu estudar essa matéria e quer procurar um conteúdo rápido, esse vídeo é para você. Convido você a assistir até o fim e convido também você a se inscrever no canal. A gente está com a meta de bater 50 mil e estamos super próximo, conto com a sua ajuda aí para a gente conseguir bater a meta. Beleza? Vamos lá então, começando com DNA e RNA. Quando a gente fala de uma matéria como genética, não tem como não falar de DNA e RNA, porque o DNA nada mais é que a molécula fundamental que armazena as informações genéticas. Então eu falei de DNA, eu falei de genética, não tem como dissociar as duas coisas. Ele é composto por uma estrutura de dupla hélice, é aquela estrutura, né, que ele vai se interlaçando, com nucleotídeos formados por um açúcar, um grupo fosfato e bases nitrogenadas. Então, é como se cada uma dessas faixinhas aqui fossem três elementos, né? Tem um açúcar, que é essa desoxirribose, que dá até o nome para o próprio DNA, um grupo fosfato, que vai ser esse daqui, e bases nitrogenadas. E vamos lembrar, existem 4 bases nitrogenadas do DNA: adenina, timina, citosina e guanina. E quando eu falo das ligações dessa dupla hélice, porque pensa, eu estou ligando de um lado e do outro. A liga sempre com T e C liga sempre com G. Então sempre lembre disso. Se eu tenho A, liga com T, C, liga com G. Às vezes o Enem gosta de cobrar questões que pedem a proporção, aí a proporção vai ser sempre igual entre A com T e C com G, se for uma molécula de DNA. E essa ligação é feita por pontes de hidrogênio. Isso é outro conceito que pode cair na química como uma questão multidisciplinar. O DNA carrega a receita para todas as proteínas do organismo, então DNA é como se fosse a receita das proteínas do organismo, determinando características hereditárias. Ele é replicado durante a divisão celular para que cada nova célula receba uma cópia exata do material genético. Alguns exemplos práticos que o Enem gosta de cobrar. O primeiro deles, teste de paternidade. Ele vai te dar uma composição de DNA do filho, vai dar o DNA da mãe, talvez, e o DNA do pai, e vai pedir para identificar, por exemplo, das 5 alternativas, quem não pode ser o pai ou quem pode ser o pai. E aí você tem que procurar equivalências, né? Se tiver coisas, por exemplo, tem uma característica que tem no filho e não tem nem na mãe nem no pai, provavelmente o pai não é o pai. Você tem que ir procurando isso e vendo essas identificações. Identificação forense, a gente sabe que isso é usado muito na polícia. O DNA coletado em cenas de crime, como fios de cabelo, saliva ou sangue, é comparado ao DNA dos suspeitos para identificação. E também, logicamente, o diagnóstico de doenças genéticas, né? O sequenciamento de DNA permite detectar mutações, como a fibrose cística, síndrome de Marfan, são mutações genéticas que já são identificadas pela ciência e que a gente consegue, às vezes, até ter um tratamento precoce, sabendo que pode se manifestar geneticamente no futuro. O par do DNA, a gente vai encontrar o RNA. O RNA é uma molécula semelhante ao DNA, com uma estrutura de fita simples, então não é fita dupla, não é essa fita interlaçada, e contém uracila em vez de timina. Então quando a gente falou que é A com T e C com G, no RNA a gente estaria falando que é A com U, né? Então, como o RNA vai ser uma molécula importante com uma conexão ao DNA, sempre que eu estiver falando de U, eu estou conectando com A no lugar de T. Ele é essencial na síntese de proteínas e na expressão das informações genéticas. Quais são os tipos principais de RNA? O RNA mensageiro, que transporta a informação genética do DNA no núcleo para o ribossomo no citoplasma. E vamos lembrar, ribossomo, lugar onde a produção de proteína acontece. O DNA é como se fosse a receita. Eu digo assim, olha, a proteína ela tem que ter essa sequência aqui específica. O ribossomo ele vai ser como se fosse a fábrica. Então, a receita. E o RNA mensageiro é como se fosse quem transporta a receita para a fábrica. O RNA transportador leva os aminoácidos, então o RNA mensageiro leva a mensagem. O RNA transportador leva o aminoácido em si, é como se ele levasse a matéria-prima para a fábrica. E o RNA ribossômico, componente estrutural do ribossomo, onde ocorre a síntese proteica. Então a gente vai ter o mensageiro, que leva essa receita do DNA para o ribossomo, o transportador, que leva a matéria-prima, e o RNA ribossômico, que é a própria fábrica, é a composição da própria fábrica aí das proteínas. Uma coisa que cai muito no Enem são essas vacinas de mRNA. As vacinas da Covid-19, Pfizer e Moderna, por exemplo, usam mRNA sintético para instruir as células a produzirem uma proteína do vírus, estimulando uma resposta imunológica sem causar infecção. Então é super inteligente, né? Eles conseguem replicar a proteína que o vírus produziria, o vírus do Covid-19, e com isso ele estimula a resposta imunológica sem precisar do vírus, só dessa proteína do vírus. E expressão gênica, o RNA é responsável por ler o DNA e traduzir as informações em proteínas, um processo que ocorre em todas as células. Então o DNA por si só, ele está, vamos dizer assim, de forma muito grosseira, estático, né? Quem faz o processo de realmente criar as proteínas é o RNA.
Algumas aplicações importantes, né? Diferença entre DNA e RNA. Questões podem explorar essa diferença de estrutura entre DNA, RNA e função. Lembrar que o DNA é dupla hélice e armazena informação, enquanto o RNA é fita simples e realiza a tradução dessas informações em proteínas. Tem que lembrar essa diferenciação clara. Expressão gênica e mutações. Perguntas podem abordar a transcrição do DNA ao mRNA e tradução, mRNA para proteína, bem como o impacto de mutações nesses processos. Lógico, se eu tenho uma mutação, eu mudo o DNA como ele deveria ser. Quando eu for traduzir a proteína, pensa, é como se a receita estivesse errada. Imagina que uma mutação ela pode ser tanto para bem quanto para mal. Mas pode existir uma mutação, digamos que eu tenho uma receita de bolo e diz que tem que 2 ovos. A mutação seria como se eu falasse que tem que ir 20 ovos. A receita vai dar errado, né? Então é mais ou menos isso que acontece quando você tem uma mutação no DNA. E o uso do mRNA em biotecnologia, o exame pode incluir perguntas sobre as vacinas do mRNA, abordando inovação e ética em saúde pública. Outro conceito que é indissociável da genética é a divisão celular, mitose e meiose, conceito que cai bastante comumente aí no Enem. A mitose é um processo de divisão celular que gera 2 células geneticamente idênticas à célula-mãe. É responsável tanto em DNA como todas as características. É responsável pelo crescimento, regeneração e reparo dos tecidos. Então, já pensar, por exemplo, que se você se machuca e a pele precisa se reproduzir, você está fazendo uma mitose. Tem as fases da mitose, não é muito comum cair isso no Enem, mas, assim, por curiosidade eu vou falar aqui. Existe a prófase, metáfase, anáfase e telófase, e cada uma tem uma característica. Depois pausa o vídeo e dá uma lida, para não ficar muito longo. Isso é um assunto que não é tão comum, mas pode ser que caia. Existe a chance de cair. Se eu não me engano, já caiu no Enem isso, mas não é um assunto muito comum. Então, alguns exemplos práticos de mitose: cicatrização, crescimento e renovação celular. Então, ossos, músculos, células desgastadas, corte na pele. Então, a gente pensa sempre nessa questão de regeneração, crescimento do indivíduo. A meiose, por outro lado, é uma divisão que gera 4 células filhas, não 2, gera 4, com metade do número de cromossomos. Então ele começa com uma quantidade de cromossomos, ele dobra essa quantidade e depois ele se divide e acaba terminando com cada célula com metade, né? Então imagina, eu tenho 2 vezes a quantidade de cromossomos, dividido em 4 células, eu tenho cada uma com metade do inicial. E é usada para a formação de gametas, óvulos e espermatozoides. As fases principais: existem mais de uma existe a meiose 1 e a meiose 2, então tem 2 fases, mas isso daqui é muito difícil de cair. Vale a pena, assim, eu não vou me aprofundar aqui, até eu sempre digo isso, esse resumo ele não é um resumo aprofundado, porque lógico, é um resumo. Isso daqui, às vezes você vai ter 4, 5, 6 aulas para aprender tudo isso daqui. Então, leve isso daqui como se você sentir necessidade de estudar mais algum tema, pegue o tema e estude. Mas aqui a ideia é passar, de forma geral, o que mais cai, os temas mais comuns para a prova do Enem. E aí existe também essa variabilidade genética chamada crossing over, troca de segmentos do DNA entre cromossomos. Então, quando eu tenho ali o cromossomo, é como se fosse assim, ó. Eu tenho um cromossomo, tenho outro cromossomo, e eles se interlaçam, e aí uma partezinha de um vai para o outro. Deixa eu dizer até com 2 cores diferentes para ficar mais claro. Então, por exemplo, o outro ele faz assim, aí essa parte pode ir para o azulzinho e essa parte azul pode ir para o vermelho. Aí é o crossing over e acaba trazendo variabilidade para genética aí para a célula. Formação de gametas, o exemplo prático de meiose, nos testículos e ovários. Diversidade genética em plantas e animais, porque cada gameta produzido é geneticamente único, e daí pode ter uma combinação inúmera aí de combinações de DNA. E reprodução sexuada, a meiose permite que os organismos combinem genes de ambos os pais. Essa é a ideia, se eu tenho metade do cromossomo, quando eu junto os dois, eu fico com a quantidade normal de cromossomos daquela espécie, né? Então, comparação entre mitose e meiose. Questões podem pedir para diferenciar mitose, células idênticas, e meiose, células com variabilidade genética. Variabilidade genética e evolução. Isso é muito importante, saber que a evolução, a seleção natural, ocorre por mutações espontâneas, e a importância da meiose nessa variabilidade genética e na adaptação das espécies. E anomalias cromossômicas, erros na meiose podem levar a síndromes genéticas. Quais são 3 síndromes que já caíram no Enem? Síndrome de Down, que é quando você tem 3 cromossomos 21 em vez de 2. Normalmente você teria 2 cromossomos de cada um que não são sexuais. Nesse caso você tem 3 cromossomos 21. Síndrome de Turner, que é quando você só tem um cromossomo X em vez de 2, então é presente apenas em mulheres. E síndrome de Klinefelter é quando você tem um extra X, então é um XY com um X extra, então é um homem com um cromossomo X extra. Vamos entrar agora na parte mais clássica. Então a gente deu esse pano de fundo, que são pontos que inclusive caem por si só, são matérias que já estão até fora da genética, mas que fazem parte do pano de fundo para a genética.
O que a genética mendeliana fala? Primeiramente, quem foi Mendel? Né? Mendel foi uma das pessoas mais importantes. Ele foi um frade, um padre, um religioso que estudou a genética de forma muito experimental e conseguiu trazer algumas leis, alguns princípios que até foram muito, assim, ninguém considerava ele como relevante, até que descobriram isso muito tempo depois dele morrer e acabou que ele se tornou uma das pessoas mais importantes da biologia da história, né? A primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação, diz o seguinte: cada característica, cada gene é determinada por dois alelos que se separam durante a formação dos gametas. Então, eu tenho dois alelos e quando eu vou formar os gametas, eu separo indo metade da carga genética para cada um desses gametas. Cada gameta recebe apenas um alelo, possibilitando a combinação de alelos nos descendentes. Então é isso. Uma pessoa, vamos dizer assim, uma célula normal tem dois alelos. Eu separo esses dois alelos nos gametas e quando eu misturo de volta, por exemplo, um homem e uma mulher, no caso da espécie humana, eu faço uma combinação diferente. E aí existe essa lei da segregação, em que os alelos eles são independentemente separados. Um exemplo prático em ervilhas, que foi onde ele fez o principal estudo, o alelo para a cor amarela, azão, é dominante sobre o alelo para a cor verde. Quando eu falo que é dominante, eu quero dizer o seguinte: se eu tiver azão, azão, se eu tiver dois alelos iguais, azão, a característica logicamente vai ser a dominante. Se eu tiver dois azinho, azinho, vai ser a recessiva, que é a característica menos dominante. Agora, se eu tiver uma combinação dos dois, o que é dominante sempre se sobrepõe sobre o que não é. Então, se a característica, como ele diz aqui, cor amarela é dominante, se eu tenho um gene de cor amarela e um gene de cor verde, como o azão é dominante, a cor amarela é dominante, no fim a ervilha vai sair como amarela. Então a ervilha filha vai sair como amarela. Então, cruzando plantas azão, azão com azinho, azinho, todos os descendentes serão amarelos, mas podem transmitir o alelo recessivo. Então é isso, né? Imagina, eu tenho azão, azão, tenho azinho, azinho. A divisão é aleatória, então eles aqui vai produzir gametas azão e azão, porque só tem essa opção. E aqui vai produzir gametas azinho e azinho. Qualquer combinação que eu fizer vai dar azão, azinho. Só que, como eu falei aqui, azão, azinho é dominante. Então, a dominância vai ser sempre no amarelo. Então, se eu tenho ele fala uma planta azão, azão e uma planta azinho, azinho, eu só consigo ter descendentes azão, azinho. Só que depois eu tenho uma segunda parte, que aí vai ser, imagina que eu tenho uma combinação de azão, azinho com azão, azinho. Aí vem uma parte super interessante, que eu posso fazer uma tabelinha e dizer o seguinte: quais são as combinações possíveis? Eu tenho azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Só que ele falou que a lei da segregação é que eles são independentes e são aleatórios, você não sabe qual deles vai vir. Então todas essas combinações têm a mesma probabilidade, sendo que então, eu tenho 25% para essa, 25% para essa, 25% para essa e 25% para essa. E o que a gente vê aqui? Que das 4 combinações possíveis, 3 têm azão. As que têm azão são dominantes. Então eu vou ter que 3 quartos de todos os descendentes vão ser amarelos e 1/4 vai ser verde. Então é super interessante. Ele conseguiu descobrir isso 100% experimentalmente. Ele foi fazendo experimentos com as ervilhas de uma forma muito regrada e conseguiu chegar nessa conclusão aqui. E aí a gente tem a segunda lei de Mendel, lei da segregação independente, que afirma que características diferentes são herdadas independentemente, a menos que os genes estejam ligados no mesmo cromossomo. O que ele quer dizer? Isso daqui é o exemplo, por exemplo, para ela ser amarela. Mas se eu quiser combinar duas características, como amarela e lisa e verde e rugosa, eu posso misturar isso daqui tranquilamente se tiverem cromossomos diferentes, é lógico, porque senão, se tiver no mesmo cromossomo, o direcionamento é o mesmo. E não vai importar, porque o azão não mexe com o bezinho, ou o bezão não mexe com o azão. Eles são independentes. Então, a lei da segregação diz, para um gene específico, os alelos são independentes, aleatórios, eles fazem a distribuição independente um do outro. Para a lei da segregação independente diz, se eu tiver 2 genes em cromossomos diferentes, eles funcionam de forma também aleatória entre si e um não influencia o outro. Então você pode fazer como se fosse uma combinação de todas as possibilidades, por exemplo, azão, azão, bezão, bezão, azinho, azinho, bezinho, bezinho, que funciona. Até ele diz que vai ficar nessa proporção aqui, né? 9 para 3 para 3 para 1. Eu só vou ter um caso que vai ser azinho, azinho, bezinho, bezinho, depois que eu combinar, e vou ter 9 casos que vai ser azão, azinho, bezão, bezinho. E aí ele chama isso de quadrado de Punnett, né? Quadrado de Punnett é um nome chique, basicamente, para isso, né? Para esse quadro que eu desenhei aqui. Então isso daqui é o quadrado de Punnett. Que ele até fala, né? Cruzando indivíduos heterozigotos. Heterozigoto é isso, é quando tem uma característica diferente. Azão, azinho, é um heterozigoto.
o quadrado de Punnett revela que 75% dos descendentes terão um fenótipo dominante. O que é fenótipo? Genótipo, vamos comparar genótipo e fenótipo. Genótipo é a característica genética. Fenótipo é a sua manifestação. Então, azão, azinho é o genótipo. O fenótipo é o fato da ervilha ser amarela, por exemplo. Amarelo é a representação prática dessa questão genética. Isso se chama fenótipo. Isso cai bastante no Enem também. Então, o que a gente tem como aplicação? Cruzamentos genéticos e uso do quadrado de Punnett. O Enem usa cruzamentos monohíbridos, uma característica, e dihíbridos, duas características, como por exemplo amarelo, cor, né? E ser liso ou rugoso, para prever a proporção de fenótipos e genótipos nos descendentes. Então, genótipo é o azão, azinho, fenótipo é, por exemplo, ser verde. E herança dominante e recessiva. Questões pedem que o aluno identifique doenças hereditárias determinadas por alelos dominantes ou recessivos. 3 casos bem clássicos, que até é bom decorar, mas normalmente ele te dá a informação. Doença de Huntington, ela é autossômica dominante. Então, fibrose cística autossômica recessiva. Então aqui, doença de Huntington, se um dos pais tiver, o filho vai ter. Se ele for 100% dominante, né? Mas se um gene passar para o filho, é suficiente para que ele tenha doença de Huntington. A fibrose cística eu preciso de 2. Eu preciso de 2 alelos, azinho e azinho. E albinismo também é recessiva, então eu preciso de 2 alelos, tanto do pai quanto da mãe. Genética molecular e código genético. Essa parte é bastante importante. O código genético é a sequência de códons no mRNA que codifica aminoácidos específicos para formar proteínas. Cada trinca de nucleotídeos, então se eu tenho 3 nucleotídeos juntos, chamado de códon, corresponde a um aminoácido. Então, o gene da insulina humana, por exemplo, foi inserido em bactérias para que produzam insulina humana, usada em tratamento de diabetes. Então, ele conseguiu usar, por ter esse conhecimento do código genético, qual era o gene da insulina e fez com que bactérias produzissem isso usando essa lógica dos aminoácidos aqui. A mutação é uma alteração na sequência de DNA que pode ser gênica, em um único gene, ou cromossômica, afetando grande porção dos cromossomos. Então existe a mutação que ela é específica de um gene e existe a mutação que ela é do cromossomo inteiro. Mutações podem ser neutras, prejudiciais ou benéficas. Foi aquilo que eu comentei. Imagina que é uma receita. Se eu, por exemplo, troco a receita para que vá de 2 ovos para 3 ovos, talvez isso seja neutro. Se eu coloco de 2 ovos para 100 ovos, isso vai ser claramente prejudicial. Ou, por exemplo, em vez de colocar uma colher de chá, eu coloco uma xícara de chá. Vai ser claramente prejudicial. Mas às vezes, se eu trocar, por exemplo, alguma coisa, pode ser até benéfico. Digamos que eu troco açúcar por adoçante. Às vezes vai ficar uma receita mais fit. Então pode ser que seja mais benéfico. Estou dando um exemplo bem tosco, mas para ajudar a entender o que é uma mutação. Mutação é um erro na receita. Então, quando você vai traduzir a receita, esse erro pode ser neutro, pode ser prejudicial ou pode ser até benéfico. Então, alguns exemplos práticos: anemia falciforme, mutação que altera a forma das hemácias, dificultando o transporte de oxigênio. Isso já caiu no Enem. Resistência bacteriana. Bactérias podem desenvolver mutações que as tornam resistentes a antibióticos. Isso, de novo, não é uma indução. Isso é uma coisa aleatória. Existe essa mutação e aí uma das mutações acaba sendo benéfica para a bactéria, aleatoriamente. E o câncer, certas mutações acumuladas ao longo do tempo podem levar à desregulação do ciclo celular, resultando em tumores. Aplicação no Enem, transcrição e tradução. Questões pedem que o aluno siga o processo de transcrição. Vamos lembrar, transcrição é DNA para RNA mensageiro e a tradução é mRNA para proteína. Então vamos lembrar, função do DNA ter a informação genética, eu transcrevo isso do DNA para o mRNA primeiro, para ter essa mensagem, eu mando para ter a receita, e a tradução é pegar a receita e transformar efetivamente em proteína. O impacto das mutações, o Enem explora as mutações em doenças genéticas, a resistência a antibióticos e o papel de mutações na evolução. Então, tema bastante importante. Esse outro tema agora de genética, herança ligada ao sexo e doenças genéticas, é um tema que o Enem é um dos proferidos dos temas do Enem, né? Heranças ligadas ao sexo são heranças ligadas aos cromossomos X e Y, né? Genes localizados nos cromossomos sexuais têm padrões de herança diferentes daqueles que estão nos cromossomos autossômicos, ou seja, os cromossomos aí, os 23 cromossomos tradicionais. A maioria das características ligadas ao sexo está no cromossomo X, já que o Y possui poucos genes. Então, a maioria está no cromossomo X. E vamos lembrar, a mulher é XX e o homem é XY. Então, o que diferencia um homem de uma mulher é apenas um cromossomo. A mulher tem um cromossomo X a mais e o homem tem um Y que a mulher não tem. Exemplo prático, o daltonismo, uma condição que dificulta a percepção de certas cores, é uma característica recessiva ligada ao cromossomo X. Homens com apenas um X são mais propensos a manifestar a condição se herdarem um alelo recessivo. Então, tema bastante importante, porque pensa, para uma mulher, se é uma característica recessiva, para a mulher ser daltônica, ela precisaria ter 2 cromossomos
recessivos. Sendo que, claramente, um tem que vir do pai e um vem da mãe, né? Porque eu divido aqui no meio. Essa é a regra, né? O que define se uma pessoa é homem ou mulher? O X e o Y. Se eu faço aleatoriamente a divisão, um X vem claramente da mãe, então a mãe precisa ter daltonismo para, por exemplo, a filha ter daltonismo ou para o filho ter daltonismo, perdão, porque o X vai vir da mulher, e o Y não. Se for um homem, o Y teve que vir do pai, é lógico, né? Porque não tem como o Y ter vindo da mãe. Então, a mãe tem que ter daltonismo para o filho ter daltonismo. Agora, para a filha ter daltonismo, como é recessivo, também eu preciso que a mãe tenha daltonismo e o pai tenha daltonismo e os dois passem. Então, se o pai tiver daltonismo e a mãe passar, se ela for XDzão, XDzinho e passar o Dzinho, aí sim eu poderia ter uma mulher que daí seria, por ser uma característica recessiva, precisa ter 2 cromossomos aí com essa característica. Outro exemplo é a hemofilia, uma doença também ligada ao X, onde o sangue tem dificuldade em coagular. As mulheres podem ser portadoras sem manifestar sintomas, enquanto homens com alelo recessivo apresentam a doença. Mesma lógica. Então, o homem, se ele tiver, vamos dizer, XH pequenininho, Y, isso daqui é um homem com hemofilia. Uma mulher que tenha um dominante e um recessivo, ela não vai ter. A mulher precisaria ter os dois. Então é interessante. Então, para uma mulher ter hemofilia, o pai precisa ter hemofilia e a mãe precisa ter um gene, precisa ter um alelo recessivo. Ela não precisa ter hemofilia. O Enem gosta muito de cobrar essa questão que se chama até dos heredogramas. Ele te dá as condições da mãe, do pai, dos filhos, dos avós, para você ter essa noção de qual é a melhor combinação, qual é a combinação certa de cada uma das doenças. Então aqui a gente está falando, é impossível, por exemplo, uma mulher ter hemofilia se o pai dela não tiver hemofilia. Não tem como. Isso daí é, por exemplo, uma relação direta. Talvez, assim, exista alguma exceção que não está dentro do âmbito do ensino médio, mas no ensino médio, por essa configuração simples aqui, que a gente tem para o Enem, esse é um ponto bastante importante. E a distrofia muscular de Duchenne, uma condição degenerativa dos músculos, é causada por um gene recessivo no cromossomo X e também afeta mais homens do que mulheres. Isso é uma outra coisa que pode cair no Enem. Doenças recessivas ligadas ao X tendem a ter mais homens afetados do que mulheres afetados pelo motivo que eu trouxe. Basta um cromossomo X para o homem ser afetado. Doenças genéticas autossômicas. As doenças também podem ser classificadas como autossômicas, dominantes ou recessivas. Autossômicas dominantes, basta um alelo alterado para a manifestação da doença, como a doença de Huntington que a gente falou. E autossômicas recessivas, para a doença se manifestar, é necessário que o indivíduo herde 2 alelos alterados, um de cada genitor, como a fibrose cística e a anemia falciforme. As doenças autossômicas dominantes, elas são muito mais perigosas, né? Porque você tem muito mais chance de ter um filho com um problema do que autossômicas recessivas. Então, como eu falei, os heredogramas. Heredograma é aquilo que faz basicamente assim, né? Então, você tem, por exemplo, um homem, uma mulher, tendo uma filha mulher. E aí ele diz que, por exemplo, um tem a doença, o outro não tem, e pergunta: esse daqui vai ter a doença ou não vai ter a doença? Qual a chance de ter a doença? Aí você precisa montar todos os alelos e fazer as probabilidades. Interpretação de doenças dominantes e recessivas. Questões podem requerer que o aluno reconheça a diferença entre doenças autossômicas e recessivas a partir, por exemplo, de um heredograma. Ele vai te dar o heredograma e você vai ver, por exemplo, é possível que a doença seja dominante? Daí você vai ver, às vezes vai ter o pai que tem a doença e o filho não tem. E a mãe tem a doença e o filho não tem. Não é possível. Como com uma doença dominante, o pai tem, o filho tem, o pai tem, a mãe tem e o filho não tem. Aí você vai ver, não, mas talvez seja possível porque ela vai ser autossômica recessiva. Então, por exemplo, o pai pode ser azão azinho, a mãe pode ser azão azinho e passou azinho azinho. Mas se for relacionado ao sexo, aí não pode. Então, essa discussão é muito bom você treinar. Não adianta só assistir a aula aqui, porque esse assunto ele é um assunto prático, é como se fosse quase exatas, né? Você tem que fazer de forma prática, diferenciar o que é autossômico recessivo, dominante e principalmente ligadas ao sexo. São essas 3 principais que acabam caindo na prova do Enem. Interação gênica e pleitropia, esse termo até pleitropia já caiu no Enem, acho que até caiu no ano passado ou no ano retrasado. Interação gênica ocorre quando 2 ou mais genes influenciam uma única característica fenotípica. Isso pode levar a uma variação na expressão dessa característica. Por exemplo, a cor da pele humana é determinada por múltiplos genes. Então não é um gene que gera uma coisa, são mais genes que geram uma coisa. E aí eu posso produzir uma ampla variedade de tons exatamente por ter vários genes relacionados. A cor da pelagem em animais, como coelhos e camundongos, também é influenciada pela interação de diferentes gêneros. E aí você pode ter até padrões, né? Até ter aquela ideia do gato, né? Do coelho, que eles têm padrões diferentes. Às vezes pode ser 100% branco, ou pode ser rajado e coisas do tipo.
E a altura humana também é um exemplo de interação gênica, onde diversos genes contribuem para o fenótipo final. Por isso que nem sempre um pai alto e uma mãe alta tem um filho alto, por exemplo. Né? Tem outros fatores que acabam sendo indicativos. Pleitropia é o fenômeno em que o único gene afeta múltiplas características. É o oposto. Então, quando a gente pensa em interação gênica, muitos genes afetando uma característica. Pleitropia, uma característica, é um gene afetando várias características. Então, isso significa que uma mutação em um gene pode resultar em vários efeitos no organismo. Então, o gene responsável pela anemia falciforme afeta a forma das células vermelhas do sangue, mas também aumenta a resistência à malária. Olha que interessante. Então, é um gene que, ao mesmo tempo que ele afeta a forma das células vermelhas do sangue, ele afeta a resistência à malária. O gene responsável pela síndrome de Marfan causa uma série de características, como aumento do comprimento dos membros, problemas cardíacos e alteração na estrutura ocular. Então é isso, às vezes um gene pode afetar várias coisas ao mesmo tempo. E na fenicetonuria, isso já caiu no Enem também, uma mutação em um único gene leva ao acúmulo de fenilalanina no organismo, podendo causar deficiência intelectual e problemas de pele. Então, o problema de ter esse acúmulo de fenilalanina causa deficiência intelectual e problemas de pele. Esses 3 exemplos já caíram no Enem. Síndrome de Marfan não tenho certeza, mas a anemia falciforme e fenicetonuria já caíram no Enem. Então, questões sobre cruzamentos com interação gênica e impacto da pleitropia. Vamos lembrar, interação gênica, então, vários genes para uma característica, pleitropia, um gene para várias características. E vamos falar agora de biotecnologia e engenharia genética, organismos geneticamente modificados e transgênicos. O que são transgênicos? Né? São organismos que receberam genes de outras espécies para expressar características desejáveis, como resistência a pragas ou tolerância a herbicidas. É assim, imagina que eu tenho lá o milho e eu jogo um herbicida no milho para matar os animais que estão comendo milho, só que eu mato o milho também. O que eu faço? O que os cientistas fazem? Né? Eles estudam e testam diversas possibilidades de genes de outras espécies que permitam que o milho seja resistente ao herbicida. Então eu posso jogar o herbicida, eu mato os animais, mas o milho continua vivo e aí eu não perco tanto a produção, minha produção fica muito mais eficiente. Essa é a ideia básica do transgênico. E organismos geneticamente modificados são amplamente utilizados na agricultura e na produção de medicamentos, principalmente na agricultura por uma questão de produtividade e na produção de medicamentos com a ideia de, por exemplo, produzir algo em série e em escala que não pode ser produzido. Tem aquele exemplo lá, por exemplo, da insulina, que foi um dos primeiros, ou se foi o primeiro, a primeira forma de fazer essa engenharia genética, mas hoje em dia isso é amplamente usado para diversos medicamentos. Então a soja e o milho transgênicos são cultivados para resistir a herbicidas. O milho BT possui um gene da bactéria Bacillus thuringiensis, que produz uma proteína tóxica para certas pragas, reduzindo a necessidade de pesticidas. Então isso até é legal. Por exemplo, você produz uma proteína tóxica para certas pragas, mas que não seja tóxica para o ser humano, reduzindo a necessidade até de você ter que usar o pesticida. E a insulina humana é produzida por bactérias geneticamente modificadas, que carregam o gene humano da insulina. Então também aí uma forma de usar transgenia. Clonagem. Clonagem é o processo de criar organismos geneticamente idênticos a partir de uma célula original. Existem 2 tipos de clonagem. Então aqui é importante diferenciar essas 2 coisas. A reprodutiva, que cria um novo organismo, e a terapêutica, que é para gerar tecidos ou células para tratamento médico. Então existe uma clonagem que eu crio outro indivíduo, independente. E existe a terapêutica, que é só uma clonagem de células para, por exemplo, ajudar na regeneração de uma parte do corpo ou algo do tipo, mas eu não estou criando um ser novo. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta, abrindo portas para a pesquisa genética. Células tronco clonadas são usadas para pesquisa e tratamento de doenças degenerativas. Então esse é um exemplo muito clássico, né, de uso de clonagem, onde o tecido clonado pode ser usado para regenerar outros órgãos. Isso é usado para células tronco, que são as células que constroem células novas, né? E plantas de espécies ameaçadas de extinção podem ser clonadas para preservação ambiental. Esse é um uso muito legal. Eu estou perdendo, por exemplo, uma espécie vegetal, uma espécie de árvore, e aí eu clono essa espécie para conseguir preservar ambientalmente, para que essa espécie não morra. E terapia gênica, por fim, é uma técnica que envolve a introdução de genes normais em células de pacientes para corrigir mutações causadoras de doenças genéticas. É meio que o contrário, né? Eu pego, por exemplo, um gene ruim, tiro da pessoa e coloco o gene normal, vamos dizer, no lugar. Então, um exemplo prático é usado para tratar a imunodeficiência combinada severa, onde o gene correto é inserido nas células para restaurar a função imunológica. Então, eu pego alguém que tem uma doença e troco o gene com terapia gênica. Atrofia muscular espinhal pode ser tratada com terapia gênica para introduzir uma cópia funcional do gene SMN1. Isso não precisa decorar, mas são exemplos que podem cair no Enem.
E também hemofilia, que a gente citou ali em cima como uma doença relacionada aos cromossomos sexuais, onde genes que produzem proteínas de coagulação são adicionados para reduzir os sintomas. Então eu não consigo curar a hemofilia dessa forma, mas eu consigo diminuir os sintomas. Então algumas aplicações no Enem, transgênicos e organismos geneticamente modificados, questões podem explorar os prós e contras dos transgênicos. Então a gente vai pensar sempre naquela discussão, né? Que tem o impacto ambiental de um lado, tem o problema de você estar colocando alguma coisa que assim não foi tão testada assim em humanos e a gente está consumindo isso, a gente não sabe o efeito disso daqui 30 anos, daqui 40 anos. Então existem efeitos tanto na parte de saúde humana como também na biodiversidade. Quando você começa a criar novas espécies, você desregula o ecossistema, né? Pensa, se eu deixo uma espécie que normalmente era consumida mais resistente, eu começo a ter um desbalanço. Existe isso muito como um conceito da ecologia, né? Um desbalanço no ecossistema em que, por exemplo, eu tenho muito de uma espécie e pouco de outra. E aí eu começo a causar uma série de problemas. Até no aquático, por exemplo, no ecossistema aquático, isso é um problema enorme. Quando eu começo a acumular muitas algas, por exemplo. E aí eu crio o problema de eutrofização e coisas do tipo. E questões éticas sobre a clonagem. O Enem pode abordar as implicações éticas da clonagem como questões de conservação de espécies e pesquisas médicas. E a gente tem o impacto da terapia gênica na saúde. Aí é importante entender que isso pode tanto ir para um lado bom, quanto resolver problemas, quanto o risco disso também como uma terapia que ainda não é tão estudada quanto outras terapias mais tradicionais. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês gostam de vídeos desse tipo. Até talvez eu produza mais algum aí na reta final. E ao longo do próximo ano, continuar produzindo esses resumos rápidos e curtos para revisão. Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente está com a meta aí de 50 mil, que eu acho que a gente vai bater. Eu quero agradecer muito todos que se inscreveram, todos que estão gostando e comentando nos vídeos. Isso traz aí um ânimo muito grande para continuar. Beleza? Espero que vocês arrasem na prova. Um abraço, tchau.